copia meus áudios ou minhas mensagens e envia para o presidente da Câmara, né? Para a secretária, para grupos políticos. Pega a mensagem que eu coloquei de convocação hoje, vocês viram lá no grupo. Editaram, colocaram outros itens que a gente nem tinha colocado. E joga nos grupos políticos. Então, de que lado vocês estão? Eu espero que sim, né? Do nosso lado. Do lado do sindicato, porque o sindicato está aqui para representá-los. Se nós, enquanto diretoria, não podemos contar com vocês, e aí? Vai acabar. Vamos combinar isso? Tem alguma coisa para perguntar? Pode perguntar no meu PV. Eu sempre respondo as mensagens. Pode demorar um dia, 2 dias, porque eu não dou conta. Mas eu sempre respondo. Se tiver alguém aqui que mandou uma mensagem para mim que eu não respondi, eu peço até desculpa. Mas eu procuro responder a todas as mensagens. Agora, não vou ficar falando mais nada em grupo. Nós vamos resolver as coisas em reuniões, em assembleias, certo? Para que, senão vai ficar aí viralizado mesmo, no WhatsApp. Não é assim, minha diretoria? Estamos no ano político e já está começando. Exatamente. Ninguém pode dizer um A que quando envia é o alfabeto todo. A nossa pauta, como foi colocada lá, é para a gente falar do reajuste salarial, né, do administrativo. Eu coloquei essa pauta aqui porque em novembro, se eu não me engano, se não me falha a memória, nós estivemos reunidos com o prefeito e ficou registrado em ata, né, que agora, mais ou menos em fevereiro, ele ia chamar, né, a categoria para conversar, para ver essa questão do reajuste. Nós estamos atentos às datas, vamos conversar com ele e precisamos de umas 5 pessoas ou 7 para ir conosco do administrativo, certo? Cadê o pessoal do S-Trans? Estão aí? Certo. Saúde. A saúde. Ainda não chegou. Tem uma lá atrás só. A SG, merendeira, vigias, professores. Então, a gente vai formar uma comissão só com administrativa, vamos fazer por parte. Eu vou sentar com todas as categorias, por exemplo, vou sentar com esse trans, porque nós temos um processo, né, com eles, e eu vou levar o advogado responsável para explicar como é que está o andamento do processo. O administrativo é essa reunião que a gente vai ter novamente com o gestor, a Renata, certo? Em relação aos ASGs, merendeiras, vigias, nós vamos sentar também com eles, certo? E o advogado. Então, as perguntas, as dúvidas, vocês podem estar tirando nesse dia da reunião. Essa assembleia de hoje é uma assembleia informativa, só para você ficar sabendo o que é que está acontecendo. Nós fomos convidados pelo presidente da Câmara para participar de uma reunião com ele, para falar sobre o segundo turno. Quem ligou para mim, mandou mensagem, foi a vereadora Berenice. E lá, quando nós fomos, encontramos o presidente da Câmara, o vereador Marcelo, e a vereadora Berenice e Tiago Rafael, né, que é do governo. Eu achava que a reunião era com todos os vereadores, mas só tinha esse lá. Quem participou dessa reunião? Eu, a Muriel, que não chegou ainda, que faz parte da diretoria, a Toninha, tinha professor Josinete e Almiraci, né, que estava lá nessa reunião. Nessa reunião, ele nos disse que estava procurando um meio legal para legalizar o segundo turno. E nós estudamos alguns meios, mostramos para eles sempre que a gente tem um edital aqui do Maranhão, que a gente pode estar observando, criar alguns critérios para
essa seleção para o segundo turno. Eles levaram a sugestão, disse que iam falar com o gestor e, em seguida, chamaria-nos de novo para uma reunião. Está dando para entender? Certo. E essa reunião ainda não aconteceu. Eles nos convidaram também para a gente ir em Teresina, lá no TCU, para falar com o conselheiro sobre os precatórios Fundeb. Nós entramos em contato com a federação, o doutor Renato estava aqui na terça-feira, nós passamos a manhã toda junto, inclusive no escritório do doutor Michel, certo? Para que o doutor Michel ficasse a par dessa situação, porque o doutor Renato fica em Teresina, mas caso surgisse necessidade, o doutor Michel dá esse apoio para a gente. E o doutor Renato, ele nos orientou que não havia necessidade de nós irmos até o TCU. Por quê? O TCU, ele é contra o rateio para os professores. Então, ele é contra. O que nós já sabemos disso? Então, não há necessidade da gente ir até lá. Certo? Acatamos, né, a decisão dele e ficamos. O que nós ficamos fazendo? Vamos conversar com os vereadores a respeito daquele projeto que deu aquela confusão na Câmara. Ali é para usar os 60%. Então, vamos conversar com cada um. Foi retirado de pauta naquele dia, mas ele vai ser votado. Não sabemos ainda a data. Outra coisa importante que eu quero chamar a atenção é sobre essa questão dos comunicados. Por exemplo, lá no grupo, vocês colocam, mas o sindicato que deveria nos representar não nos convoca para a reunião, para discutir, para depois ir para a Câmara. Como que eu convoco? Se nós não somos convocados, nem avisados. Eles colocam o projeto no dia, por exemplo, hoje é quinta, eles apresentam para os vereadores. Na sexta já é a votação. Nós tivemos, graças a Deus, um vereador que não compactuou, certo? Não aceitou, printou e mandou para nós. E aí foi aquele auê que vocês conheceram. Lá na Câmara vocês viram lá quem estava lá presente. Falando, alterando a voz, né? Foi um auê. Todo mundo saiu aí horrorizado com aquela reunião, certo? Os vereadores alterados, o presidente da Câmara também. Assim, estava todo mundo muito alterado naquele momento. Quer dizer, é um projeto que, claro que a gente quer o bem das nossas escolas. Queremos. Nós queremos nossas escolas equipadas e tudo. Não queremos? Mas os 40%, ele já gastou. É destinado para isso. Certo? O que nós temos a nosso favor? Nós temos a liminar do juiz daqui, de Uruçuí. E essa liminar está vigente. Certo? É isso que nós temos até agora. Mas podemos ganhar ou podemos perder. Mas quem vai falar disso, juridicamente, é o doutor Michel. Tá? O reajuste do piso salarial. Não tem sessão extra? Que é o nosso piso nacional. Não acontece sessão extra, porque eles estão agora de recesso. Mas poderia acontecer uma sessão extra para ser votada, para a gente receber agora em janeiro. Nós só vamos receber em fevereiro. Março, que eles chamam de fevereiro. Com um retroativo, não é assim? Que acontece todos os anos. Mas aí, se fosse um projeto de interesse deles, né, haveria uma sessão extraordinária. Só para vocês entenderem. Vocês estão citando aí, né? Dinheiro devido pelo ex-prefeito Chico Filho. Aí o doutor Michel também, que ele vai já falar. Na questão do reajuste, amanhã a gente já está entregando o ofício
lá na prefeitura, para o gestor, do reajuste nacional, certo? Que é 12,84. Está todo mundo ligado, não está? Ótimo. Os pré-católicos Fundef são algumas pinceladas que eu já falei para vocês, como é que está o andamento, mas para isso a gente precisa do apoio dos vereadores. Olha só, o que a diretoria fez? Saímos à procura dos vereadores, um a um. Só não conseguimos falar com quem estava viajando, mas nós conseguimos falar com a vereadora Gleice. Ela disse que vai nos apoiar, certo? É a favor do servidor. Falamos com o vereador Daniel, ele também disse que vai nos apoiar, é a favor do servidor. Falamos também com a Laiane, disse também que é a favor do servidor. Falamos com a Eliane. Ela disse que o Baltazar estava em Teresina, que ele está com problema de saúde. Mas é porque a esposa dele. Aí, mas a gente tem que conversar, né? Mas ele não deu uma resposta assim, muito exata, né? Mas disse que ia estudar direitinho o projeto, depois entraria em contato. A Patrícia, nós não falamos particular com ela sobre isso. Ela se manifestou no dia da reunião e disse que não vota contra servidor. Certo? O Silton, nós também não tivemos essa reunião particular com ele, mas conversamos assim. Parou o carro aqui, aí ele ia viajando para Teresina, mas ele disse que também não vota contra os servidores. Qual foi o outro que falou? A Adriana, eu liguei para ela, para agendar, ela está em São Paulo, só vai chegar dia 2 ou 3. A Tânia Fianco também disse que estava viajando, mas na hora que chegar a gente senta para conversar com ela. O Marcelo e a Berenice, vocês já viram o posicionamento deles lá naquela reunião, foi isso? Mas a gente vai procurar eles também para conversar. Esse encontro que a gente teve com ela é para eles não votar nesse projeto do Fundef. E assim a gente vai tentando. O Strano, ele disse que também está viajando, quando chegar, senta com a gente, tá bom? Então, nós estamos fazendo o possível para representá-los bem, certo? Eu espero que vocês tenham paciência. As coisas não acontecem. As coisas não acontecem assim, do nada. Pode falar, Socorro. Era só uma sugestão, porque todos nós somos cidadãos e votamos. Com certeza não votamos em alguém que está naquela casa. Não custa nós pedirmos aqui, a gente votou, o colega que é vereador, para nos ajudar também, que já ajuda o sindicato nessa missão. Né? Nosso trabalho de formiguinha, eu acho que também pode ajudar nesse trabalho. Porque não só vota, não é só o professor, mas a família do professor também vota, né? Então, vamos fazer esse trabalho assim, como a Socorro sugeriu. Assim, as meninas estão aqui lembrando que no projeto lá tem reforma das escolas. Como nós vamos reformar todas as escolas ao mesmo tempo? E o período letivo, as aulas, como é que fica? Né? Então, tudo isso tem que ser bem planejado. Um plano de ação não é assim, chegou e eles vão fazer. Né? Eu agora vou chamar o doutor Michel, certo? Para ele dar uns esclarecimentos jurídicos, né? Aí é com ele, que eu sou bem leiga nesse assunto. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez eu estou aqui para explicar para vocês, vou dar uma informativa para vocês de como anda a nossa ação dos RPVs de 2008. Eu só queria dizer um negocinho antes que eu nem combinei com a atividade, pelo que começou aqui. É que assim, não é nem minha pauta, mas enfim.
Sindicato forte não é ter uma presidente brava que vai na Câmara falar alto com o vereador, com o prefeito, vai brigar, sair na rua batendo. Sindicato forte são vocês participarem das convocações do sindicato. São vocês comparecerem nas assembleias, são vocês comparecerem na Câmara quando são chamados, são vocês comparecerem para uma reunião com o prefeito, seja lá quem for, quando forem convocados pelo sindicato. Isso sim vai dar poder para o sindicato mostrar que é forte, tá? Mostrar que o sindicato faz diferença. Presidente, por mais, e a diretoria, todas as meninas aqui, por mais que elas tenham um empenho, elas sozinhas representam muito pouco de vocês. Vocês são uns 500 e poucos servidores. Elas são 11. Ninguém vai respeitar, me desculpa, mas por mais que elas tenham força, 11 pessoas brigando por 500. 300, 400, não. Aí qualquer pessoa vai respeitar. Então, assim, o sindicato só vai ser forte a partir do momento que vocês comprarem a briga de vocês. Não é a briga delas, a briga de vocês. Porque tudo que elas forem pedir é para vocês. Não é para mim, não é só para Natividade, para Oiane, enfim. Então, assim, o sindicato de vocês só vai ser forte e respeitado a partir do momento que vocês forem também mostrar a cara de vocês e forem para a rua, para a Câmara, para as assembleias, para conversas com o prefeito, com vereadores, enfim, com quem seja que a diretoria de vocês convocar. Só assim vocês vão mostrar força, só assim vocês vão ser respeitados, seja por quem for, mesmo pela justiça. Então vocês têm que comparecerem e irem às convocações, atenderem às convocações da diretoria de vocês. Porque a diretoria passa. Agora os associados não. Vocês vão ser associados, sempre vão ser associados. E o direito de vocês é que sempre está em jogo aqui. Mas enfim, vou para a minha pauta. Eu tive aqui, eu acho que foi em novembro, né? No finalzinho de novembro para dezembro, falando a respeito do dinheiro de 2008. Muito bem. Naquela época eu falei, se vocês se recordam, que provavelmente no começo do ano a gente conseguiria estar realmente pagando vocês e vocês recebendo o dinheiro de vocês daquela época, lá de mais de 12 anos atrás. Esse prazo continua correto, tá? Então, assim, de acordo com o recesso, porque assim, do dia 19 de dezembro até dia 21 agora, todos os prazos processuais foram suspensos. Isso no Brasil todo, não é só aqui. Tá? Então, assim, não correu prazo nenhum. Então, o prazo que eles tinham lá atrás continua, voltou a correr agora a partir de quarta-feira, 22, e vai, provavelmente, pelas minhas contas, lá comecinho de março, porque tem carnaval, mas comecinho de março estica o prazo para o prefeito pagar você. O que ocorreu de lá, de novembro, quando eu estive aqui para cá? Até aquele momento, nós tínhamos ação ganha, como temos até hoje, sem nenhum outro tipo de recurso por parte do município. O que mudou? Final de dezembro, o município de Uruçuí entrou com uma nova ação, tentando anular a ação que nós já ganhamos dele, para não pagar vocês. Então, essa ação está correndo, essa ação corre no Tribunal de Justiça, não é nem aqui em Uruçuí. Nós já nos antecipamos, nem fomos citados, mas já nos antecipamos, eu já apresentei a defesa ao Tribunal de Justiça, e esse processo vai ser julgado no correr desse ano. A gente não tem prazo para julgamento ainda, mas vai julgar. Por enquanto, ele não nos prejudica. E eu, sinceramente, acho que ele não vai nos prejudicar. Porque, na minha análise, eu não vejo a mínima base legal para que o município saia vencedor dessa ação. Essa ação, no meu ver, é uma mera tentativa de ganhar tempo e de atrapalhar o pagamento de vocês. Só. Eu não entendo, isso é uma avaliação minha, que tem a base legal para não pagar vocês. Tá? Porque alguns fundamentos dessa ação não foram cumpridos pelo município. Certo? Além disso, no dia de hoje, pela manhã, eu fui surpreendido também com uma petição do município pedindo ao juiz, Dr. Rodrigo Tolentino, que acompanha o processo de vocês, que suspenda a execução, quer dizer, suspenda o prazo para pagamento, alegando que o município não tem dinheiro para pagá-los. Eu não sei das contas do município, eu sei das minhas contas e eu acho que não procede. Até onde a gente sabe, o Uruçuí é um município que tem recursos. E não é o valor ali, em torno de 1 milhão e pouco, que vai ser rateado entre vocês, que vai atrapalhar as finanças do município. Mas essa foi a alegação deles. Então, eles pediram para suspender, pediram que o juiz marcasse também uma audiência para discutir uma possível proposta de acordo e já ofereceram de antemão um pagamento parcelado de R$12 mil por mês.
Se vocês fizerem uma conta 1.300.000, vamos dar 1.200.000 dividido por 12 mil, vai dar aí 10 anos para pagar vocês. Então, assim, não vejo razão para aceitar isso aí. Até porque não existe previsão legal para esse tipo de parcelamento. Tá? Não tem fundamento legal, não tem lei que subsidie isso. No Código de Processo não existe isso aí. Tá? Isso é uma tentativa de postergar o pagamento. Mas não existe base legal. Pode acontecer? Pode. Primeiro, se vocês aceitarem, se o juiz entender, mas mesmo se o juiz entender, vocês podem recorrer. Porque não existe lei alguma que determine que seja parcelado nesse valor proposto pelo município. Isso aí a gente vai ter que estudar, analisar, mas eu acho que é inviável aceitar esse tipo de proposta. Certo? Mas assim, isso a gente vai ver lá na frente. O juiz está de férias, de licença, deve voltar no final de fevereiro. Então, só no final de fevereiro, que vai coincidir realmente com o vencimento do prazo para o município depositar, é que ele vai analisar isso. Assim que ele chegar, eu vou pessoalmente conversar com ele, vou me manifestar sobre essa petição, a princípio, né, e se vocês assim concordarem, não vou concordar com isso, que eu acho que não procede. Eu acho que o município tem dinheiro, acho que esse valor de 12 mil reais é muito pouco, é muito tempo para pagar vocês, que já estão esperando desde 2008. Né? Então, assim, um valor bem maior que esse, nós até poderíamos, eu entendo que até poderíamos aceitar. Por quê? Como vai ter que ser feito individualmente para vocês, cada um de vocês, um alvará, tecnicamente, o fórum não tem condição de fazer os 510 no dia. Então, assim, ele vai fazer 50, 60 por mês. Certo? Então, assim, 2, 3 meses, 3, 4 meses, conseguia pagar todo mundo. Então, até aí, se a gente dividir ali 150, 200 mil por mês, até acho viável. Certo? Até poderia ser assim, porque não vai dar para pagar realmente de uma vez só. Porque eles não vão conseguir fazer. Porque tem que ser feito um por um. Então é nome, conta, CPF, identidade, é muito dado para preencher. E assim, o fórum hoje tem 3 servidores lá que poderiam fazer isso. Só que eles têm que fazer o atendimento, atender os advogados, atender as partes, o juiz, então não vai dar. Vai ficar uma pessoa para fazer isso. Vai ficar até humanamente impossível. Mas enfim, isso é uma coisa para a gente ver na frente. Tá? Então assim, só o que eu queria colocar para vocês é que o município de Uruçuí está fazendo o possível e o impossível para não pagá-los. A tônica é essa. Tá? O resultado do que eles fizeram até agora, na minha avaliação, é essa. Eles estão dificultando ao máximo o pagamento de vocês. De um direito que vocês já ganharam na Justiça, já foi confirmado pelo Tribunal de Justiça, e mesmo assim eles se recusam a pagar. Certo? Mas de outra forma também a gente vai fazer o possível para que seja efetivado o direito de vocês e que vocês recebam a partir de março, que é quando vence o prazo para o depósito do valor integral por parte do município. E depois vai pagar cada um de vocês o valor que cada um ganhou. Certo? Com relação a... desculpe, perdão. Caso não aconteça esse pagamento depois de decorrer o prazo, o juiz tem a obrigação legal, ou o dever legal, de fazer o bloqueio das contas do município. Certo? Assim, que a lei diz isso, não vencido o prazo, não foi efetivado o depósito, o juiz pode fazer o bloqueio imediato das contas do município do valor da execução. E aí, bloqueando, aí ele vai fazer o repasse. Ele vai bloquear, bloqueou, achou dinheiro em conta, aí o juiz mesmo vai determinar o repasse para cada um de vocês. Se não achar dinheiro em conta, aí vai para outro procedimento, vai buscar alguma outra fonte de recursos para pagar o que cada um de vocês tem direito. Alguma dúvida quanto até esse ponto? Com relação ao precatório do Fundeb. Essa ação não é uma ação que eu acompanho, tá? Eu tomei conhecimento dela agora, com a vinda do advogado que foi contratado pelo sindicato, há muito tempo atrás, que vem tomando conta dessa ação. Mas aí fui me inteirar do assunto, conversei com ele, como a atividade disse, e assim, o que eu pude extrair do que ele me falou e da pesquisa que eu fiz sobre esse ponto. Hoje não existe uma posição definitiva sobre o assunto, de ninguém. Cada juiz, cada tribunal, até o STJ tem umas posições diferentes. Até mesmo o primeiro advogado que entrou com a ação, se eu não me engano foi de Alagoas, Sergipe, alguma coisa assim, ele também não tem uma posição definida, não é que ele tem a posição definida, ele não tem a posição definida de que esse valor dos 60% seja destinado a uma verba indenizatória para os professores. Ele entende que sim, tem que ser destinado aos professores, mas como forma de pagamento de salário. Caso não tivesse o município
orçamento para pagar o salário de vocês, esse 60% complementaria esse valor para não deixar nenhum professor de receber o salário em dia. Mas assim, é uma posição dele. Tem juiz que diz que não, que é uma verba indenizatória, então vocês teriam que receber o rateio. Tem tribunal que diz o contrário. Então assim, pelo que eu pude verificar, não existe uma posição definitiva sobre o assunto. O que vocês têm de vantagem hoje? Hoje vocês têm uma ação com uma liminar deferida pelo juiz daqui, que mandou bloquear esses valores até a análise final do processo. Quando vai ser isso? A gente não sabe. Ainda vai para o Ministério Público para aparecer. O município já fez a contestação. Vocês vão ter chance ainda de falar sobre a contestação. Então, assim, o processo vai demorar um pouquinho. Mas o mais importante é que esteja bloqueado. Está lá guardado. É uma poupança. Pode ser que vocês não recebam esse valor? Pode. Eu não sei qual vai ser a decisão do juiz ou do tribunal. Vocês podem receber? Também pode. Vai depender muito da análise dele e como ele vai definir a aplicação desse recurso. O que está acontecendo que vocês têm que ficar atentos, e aí por isso que eu comecei a falar que vocês têm que participar do sindicato, é o quê? Independente da existência dessa liminar a favor de vocês, o município apresentou um projeto de lei para que ele defina como vai ser a aplicação desse recurso. Eu entendo que esse projeto de lei é até mesmo um descumprimento de uma decisão judicial. Por quê? O juiz mandou esperar, ele mandou bloquear. Ele vai decidir na frente como é que vai usar o recurso. Então, até que ele defina, prefeito, Câmara de Vereadores não deveriam tratar do assunto. E o que está correndo? Eles estão insistindo em botar essa lei em votação. E aí seria importante a participação de vocês para quê? Para que falem com os seus vereadores, como o Socorro falou, falem com os seus vereadores, para que apoiem vocês, ou para que não votem a lei, ou para que tirem de pauta, ou para que votem e não deixem ela passar. Que deixem a justiça decidir. Não é a Câmara, o prefeito, seja lá quem for. Já está judicializado, então deixe a justiça decidir. Pode ser bom, pode ser ruim para vocês, a gente não sabe. Mas é uma decisão mais fundamentada. Não é um vereador ou um prefeito que vai decidir os recursos que em tese seriam de vocês. Então, vocês têm que participar, têm que atender a convocação da diretoria de vocês e ir para a Câmara quando esse projeto for colocado para dizer, não, a gente não quer isso, a gente quer que aguarde a decisão judicial. Pronto. Na decisão judicial, vocês podem se manifestar, o município vai poder se manifestar, todos os órgãos envolvidos vão poder se manifestar. E aí, com base em tudo isso, o juiz pode dar uma decisão melhor. Então, é isso que vocês têm que participar com relação ao FUDEC. Vocês têm a liminar, está bloqueado, só que a Câmara insiste em botar o projeto de lei lá para definir. É isso que vocês não podem deixar acontecer. Se acontecer, pode prejudicar a definição. Apesar de entender que a decisão da Câmara não vai ser soberana à decisão do juiz. Então, não pode. Mas dificulta. Então, vocês têm que se ficarem atentos e irem se auto-representar, não deixar só com as diretorias, só com as meninas, se fazerem presente na Câmara para mostrar para o vereador que vocês elegeram que vocês não querem aquilo ali. Principalmente esse ano, que é um ano político, que a gente sabe que o político fica mais receptivo à população. Vamos dizer assim, lembra mais de vocês, da carinha de vocês, onde é que vocês moram. Tá? Então essas eram as duas pautas que eu tinha para falar. Tem alguma dúvida com relação a algum ponto que eu falei? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Hora de perguntar é agora, pessoal. Se tiver alguma dúvida, sim. É só no tocante ao parcelamento do pagamento dos RPV, já que está aqui grande parte dos filiados ao sindicato, depois a gente vai fazer a votação aqui se alguém aceita esse parcelamento ou não. Eu, particularmente, não aceito. Correto? Ser pago na menor quantidade de parcelas possível. Então a gente faz a votação rápida aqui para o pessoal. Se aceitar e aceitar você como advogado constituído no processo aí, já fica sabendo a decisão de agora. Não. O processo é de vocês, certo? Se você disser, Michel, a gente aceita receber, eu não tenho o que falar. Nesse ponto eu não posso decidir. Né? São vocês que têm que dizer se vocês querem ou não. Eu acho que é muito tempo. Opinião minha, uma avaliação minha, é muito tempo, é um valor muito pequeno, a prefeitura pode dispor de um valor maior, porque vocês já estão há 8 anos, não é negócio do ano passado, vocês já estão desde 2008 esperando por isso. Aí vão esperar, então, vocês têm que definir, certo? Essa ideia da votação é salutar, é importante. Mais alguma questionamento? Quem é que vai receber o dinheiro? Eu acho viável esse negócio aí, que ninguém sabe.
Eu sou a favor de receber. Assim, depois vocês fazem a questão da... Pessoal, só um minutinho. Já que foi colocado a ideia, e eu acho importante, né, a adesão de vocês, o processo de vocês, eu não sei se a gente pode fazer isso agora, assim. Levantem a mão quem aceita essa proposta de receber em 12 mil reais por mês. Ninguém aceitou. Não sei se pode ser assim. Foi colocado em votação e ninguém aceitou essa proposta. Quando, se por um acaso o juiz marcar essa audiência de conciliação para apresentar uma proposta e a gente for discutir, a gente vai trazer para vocês se houver uma proposta que a gente entenda viável. Na minha avaliação, qualquer proposta inferior a 150, 200 mil reais por mês não dá para ser aceita. Eu falo esse valor porque aquilo que eu expliquei antes. Como vai ter trabalho para fazer e não vai dar para fazer tudo no mesmo mês, eu acho que mais ou menos nessa faixa etária de valor dá para pagar 4 meses, paga todo mundo. E aí não vejo problema. Mas enfim, eu não vou decidir isso, eu vou deixar para vocês. Eu vou receber a proposta, se houver, e aí trago para vocês colocarem em votação para dizer se aceitam ou não. Mais alguma dúvida ou sugestão? Tem mais alguém? Mais alguma dúvida? Sugestão? Que a minha pauta era essa, né? Sempre que tiver alguma novidade, eu passo para a Natividade e ela passa para vocês. Tá? Mas desde que eu vim aqui no final do ano, não mudou nada, a não ser essas duas iniciativas do município para tentar não pagá-los. Tá? Mas os prazos continuam do jeito que eu falei no final do ano. Até março, eu acredito que, se nada de muito estranho ocorrer, a gente vai estar efetivando o pagamento de vocês. Ok? Obrigado, boa noite. Alguém quer falar alguma coisa no momento? Eu lá no grupo dos servidores filiados, eu coloquei semana passada, acho que foi, não me recordo, quem não fosse filiado, que estava no grupo, procurar o sindicato. Né? Algumas pessoas me procuraram e outras eu removi porque não entraram em contato, certo? O grupo é dos servidores filiados ao SINSEI, certo? Quem não é filiado, então não pode fazer parte do grupo, tá? Tá certo, SINSEI. Vocês lembram que na reunião que nós tivemos em novembro, eu trouxe o engenheiro, ele mostrou aqui, né, como seria a construção, mostrou foto, e de lá para cá conseguimos, graças a Deus, esse alvará, certo? Tivemos alguns problemas, mas resolvemos sem precisar chamar vocês, certo? Então, com o alvará em mão, a gente vai dar início à construção da sede do SINSEI. O que eu quero perguntar para vocês? Lá onde nós estamos agora, tem aquele terreno e tem aquele quartinal onde a gente fica, né? Eu quero perguntar para vocês se vocês concordam em colocar à venda para que seja investido na construção. Sim. Quem for a favor de colocar à venda, pode levantar a mão. Obrigada. Por quê? Porque aí já é mais um meio de andar mais rápido com a nossa sede. Porque a gente precisa de um auditório assim como esse para a gente se reunir. Do lugar à altura do servidor. Não, eu vou falar com algumas pessoas que trabalham nessa parte aí. Certo, mas eu vou primeiro avaliar com alguém que entende, fazer essa avaliação, depois eu coloco para vocês, tá bom? Eu queria saber de quem não pode fazer as coisas e combinar com vocês.
Não só a diretoria, né? É como o doutor Michel disse, e todos nós sabemos, né? Os sindicatos somos todos. Ok. Mais alguma coisa que eu esqueci de falar ou que vocês queiram perguntar? Bom, por enquanto, a nossa atenção vai ser para quê? Para o projeto. Olhos abertos. Ficarmos atentos a tudo, certo? Mesmo a gente tendo esse diálogo com os vereadores, mas isso não quer dizer que eles estão mesmo do nosso lado. Nós só vamos saber disso no dia da votação. Nós sabemos hoje, dialogando com alguns, que o projeto vai para a votação. E lá nesse dia nós temos que estar todos unidos, certo? Nesse momento, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? O espaço aqui é de vocês. Guducho. Boa noite a todos. Falar aqui a respeito do reajuste salarial dos administrativos e dos outros pessoais aí, das outras pessoas que não fazem parte daqueles reajustes legais que ocorrem a nível de lei federal, né? No caso, agentes comunitários de saúde, professores e outros que têm um piso nacional. Estudando, no final do ano passado, lá em casa, eu vi que tem uma decisão recente de setembro de 2019 do Supremo no tocante ao reajuste. A Justiça não obriga o gestor a reajustar o salário dos servidores. Entretanto, ele, gestor, o prefeito, no nosso caso aqui, que é o município, ele tem que fundamentar, que motivar, tem que dizer o motivo de não dar aquele reajuste. Aí, com base nisso, eu fiz um requerimento, protocolei na administração, solicitando, né, que o município informasse qual o motivo de não dar o reajuste dos servidores. Haja vista, estamos com 4 anos, né, fez agora em outubro, sem reajuste salarial. E, passado o prazo da Lei de Acesso de Informação, a procuradora do município, a doutora Michele, me respondeu. E na resposta dela, eu fiquei até de voltar lá agora, para pedir explicações. Eu achei uma resposta muito vaga, porque a resposta que ela deu era que o município tinha que fazer como é que se diz, um estudo de impacto salarial. Isso aí, para tudo que o município vai fazer, tem que haver esse estudo para saber se há dinheiro em caixa, se tem a questão da receita e da despesa, se é compatível, né? Então, eu creio que essa não era a fundamentação legal para o caso, para essa solicitação que eu fiz em relação ao motivo. Eu acho que o motivo deve ser outro, né, de ele não dar. Então, como ela deu essa resposta um pouco vaga, eu vou reiterar o pedido, novamente, vou reiterar, e dependendo da resposta, aí sim eu poderei, né, ir até o Ministério Público para entrar com a representação e deixar o Ministério Público tomando conta disso aí. Porque a gente não pode ficar, nós estamos há 4 anos, e todo tempo que a gente vai falar, uma reunião que a gente conseguiu, né, com o prefeito na atividade, ele disse que daria o reajuste, toda a vida fala que o problema é a lei de responsabilidade fiscal, que o Uruçuí já ultrapassou o limite potencial, só que pessoas lá de dentro, né, dizem que isso foi no início do mandato, né, que hoje já não está mais assim, que o município já conseguiu equilibrar as contas e que tem dinheiro em caixa. Tanto é que todas as obras que estão sendo feitas no município são com recursos próprios. Agora mesmo, no final do ano, no início de 2020, né, o Uruçuí recebeu aí mais de 1,5 milhão de reais de recursos daquela partilha do pré-sal. Então, não dá para a gente aceitar essa história de que não tem recurso, assim também como essa história de parcelar de 12 mil reais o pagamento dos RPVs. Eu acho que não dá para a gente engolir isso aí, não. Então, eu vou fazer isso aí que eu disse, né, de reiterar o pedido lá, ver o que é que ela vai dizer, a doutora Michele, e com base na resposta que ela der, aí a gente vê se será necessário ou não ingressar com a representação no Ministério Público. O doutor Alex, né, até ontem eu falando com ele a respeito disso aí, ele me disse que em uma reunião, recente aí, não sei se dezembro, quando que foi, disse que o prefeito falou que daria o reajuste este ano, né? Só que este ano tem 12 meses, né? Nós estamos no primeiro, então até o final
não dá para a gente ficar esperando. Mas foi a mesma coisa que ele falou no dia da reunião. Ele disse que esse ano, mas ainda ia estudar. Como ele sempre vem dizendo, para a atividade que o próximo ano que é definido. Mas aí, que com base, né, no sindicato, com a força de todos, que eu estou até achando bonita essa reunião hoje, na atividade, com muitas pessoas presentes, a gente, né, fazer coro lá e pressionar para a gente ver se obtém êxito disso aí, porque a gasolina mesmo, um litro de gasolina há 4 anos atrás, custava em média de R$3, hoje está R$ 5,20. O tijão de gás custava R$40, R$50, sei lá, hoje custa R$85, então a gente tem que buscar pelo menos a recomposição da perda inflacionária no período, porque dessa forma não dá. Então era só isso mesmo, pessoal. Obrigado pela atenção. A comissão agora, para a gente falar com o prefeito, né? Nós mais ou menos 7 pessoas. Do administrativo. Entra motorista, secretárias, Citrans, digitador. Vamos ver quem tem aqui que se manifesta para ir com a gente. Vamos lá? Olha lá o nome. Conceição. Conceição, quem mais? Eu vou colocar o Aurismar também, né? Aurismar. Mais alguém? É só para ir conosco, porque a gente não pode ir sozinho. A gente tem que levar as pessoas representando as categorias. Mais alguém? Pode colocar. Tem mais? Esse pessoal que nós estamos colocando aqui, a gente vai entrar em contato, certo? Para a gente ir lá, falar com o prefeito, a respeito da decisão dele de dar esse reajuste, agora no início de 2020. Nós temos aqui, registrado em ata, assinado por ele também, certo? Mais alguém que se manifeste? A hora é agora, não adianta a gente ficar nos grupos, colocando, brigando, colocando mensagem ofensiva, dizendo que o sindicato não faz nada. A hora é agora, certo? Houve muita reivindicação da saúde. Tem alguém aqui da saúde que aí também... Alguém da saúde, levante a mão, por favor. Eu acho que no final nós tivemos reunião lá no Sereste. Eu acho que quem participou daquela reunião no Sereste foi o advogado professor Pacheco. Nós estamos, né, montando o plano de carreira do administrativo, né? Onde entra todo a SG, secretário, vigia, motorista, certo? Citrans e etc. E ele virá agora, né, em fevereiro, para a segunda reunião com vocês. E é bom a gente ficar atento, porque nós, por exemplo, nós vamos montar o plano de carreira e levar para a Câmara aprovar. Não é assim. Quem leva é o executivo, entendeu? Mas a gente leva o quê? A proposta. Aí nós vamos sentar com ele, certo? E os representantes das categorias para analisar essa proposta. Então, nós estamos em fase ainda de construção. Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Não, porque eu cheguei um pouco atrasado, compromisso, né? Eu queria só falar a respeito dessa questão, como o prefeito tem tratado o funcionário do município, né? Porque também tem a questão da eficácia. Porque eu não entendo uma cidade rica como essa, há 4 anos ele vem com essa, sem dar 1 centavo de reajuste. Aumento, todo dia tem aumento, né? Carne R$ 28, R$ 26. E não tem justificativo. Eu vejo a Teresina todo ano dá até aumento de funcionalismo. Né? Floriano, que é uma cidade outra que aqui a folha é maior, e tem aumento. E não tem a renda, eles não arrecadam tanto como possuir. Então é injustificável isso. Aí, coloca o nome do Carlinho aqui para essa comissão. Aí nós vamos falar com ele, né, Carlinho? Porque essa coisa que ele disse, tinha que fazer o estudo de impacto, essa é a resposta. Então quem é que vai fazer esse estudo? Eles tinham que fazer ter feito o estudo para mostrar em números, ó, que quanto é que está dando. Não falam assim, tem que falar, né? Mas a gente vê, com a gestão,
que teve aí, teve aumento, muita gente sabe que tinha muita gente na folha excessiva, mas mesmo com isso tudo, nem a Renata nunca respondeu, não está respondendo o processo por essa questão de fiscal, né? Por ter ultrapassado a folha. E como é que ele enxugou que não tem praticamente ninguém na folha, ele não dá, que é um direito, que é um reajuste do funcionalismo, né? Ele é insensível para o funcionário da prefeitura, ele acha que a gente vive, não precisa pagar as contas, não precisa alimentar, sem que nunca ele vive, não. E não é a primeira vez, porque a gente vê até com a qualquer direito, que é nas férias, ele quis mexer, porque a lei é bem clara, que é em cima do reajuste, ou da remuneração, e ele cortou, queria pagar em cima do vencimento. Então, essa conversa aí, eu acho, eu já estou cansado de ouvir. Porque, na verdade, porque não tem compromisso com o funcionalismo. Tudo bem, ele tem trabalhado, mas ele tem que ver que nós também somos cidadãos de Juiz e votamos, e também precisamos receber contingente com o serviço que a gente faz, né? Que a gente trabalha. Certo. É bom, esse aqui é o momento de acontecer essa conversa aí. Olha, sou o pessoal do segundo turno. Eu digo para vocês que com o gestor nós já tivemos, acho que três reuniões. Uma com o presidente da Câmara. Já foram inúmeras as tentativas para legalizar esse segundo turno. No nosso próprio plano de carreira, já tem, a lei permite, né, fazer um seletivo interno. Mas nada aconteceu até o momento. Será que o nosso gestor quer, de fato, né, legalizar o segundo turno? É bom a gente estar refletindo sobre isso. Eu acho que não. Se quisesse, já teria acontecido. Está em 3 anos. No estado do Maranhão, lá teve um edital. Deixa eu falar bem. Eu dou uma cara, também estou no 4º ano. E até agora, na atividade, ninguém ainda se expressou, nem que não lá dentro. Ainda trabalhando na secretaria. Ainda não tiveram assim, porque tem mais chance para isso, de colocar isso aí em pauta. Questão assim, até como trabalho mesmo, quanto a votação e tudo mais. Ficaria até mais fácil fazer a votação. Entendeu? Depende de quê? Depende do gestor. Se ele fizer o projeto, mandar para a Câmara, nós vamos atrás dos vereadores para votar a nosso favor. Não é assim? Mas não é, por exemplo, nós, enquanto sindicato, nós temos que esperar, se ele quiser. Só derrubar o decreto da Renata aí, ela começou, essa ela falar o quê? Aí a parte jurídica. Só para esclarecer para vocês com relação a isso, não era nem o que eu ia falar, mas enfim. A lei anterior, que se não me falha a memória, 615 de 2012, no artigo 114, mais ou menos no final, ela dizia que assim, que aquele servidor concursado com 20 horas que já estivesse em efetivo exercício por mais de 5 anos, com 40 horas, era automático, passaria para 40. Essa lei foi mudada, tá? E a lei que está vigente hoje, a 682, diz que cabe ao prefeito, mediante verificação de necessidade financeira e existência de vaga, fazer ou não. Então, antes ele era obrigado. Com a lei nova, que foi modificada do plano de cargo, carreira e salário de vocês, ele ficou facultativo ele fazer. A saída é fazer uma seleção interna entre os professores para a implantação, em definitivo, dessas 20 horas a mais para fechar 40. Mas assim, é uma faculdade. Não dá para obrigá-lo a fazer. A lei antiga obrigava, essa nova não. Então é uma... Qual? A nova. 2015. 2015, a da Renata. Nós, quando a Renata baixou esse decreto, deixando a gente de fora, a gente já tinha, tem gente que já tinha 18, 20 anos, de 20 horas. De 40 horas. 40 horas. 20 horas ou mais dessas outras 20 adicional. Aí, de repente, ela mandou todo mundo embora e todo mundo saiu com a mão na frente e outra atrás.
assistindo, que era o que estava regendo a gente, lá diz que ia ser de acordo com a necessidade, ia ser acrescido. Então eu acho que também tem que ver isso aí, porque a gente já tinha adquirido essas 20 horas. O que ocorre? Existe uma ação, que eu também não sou eu que acompanho, é um outro advogado que o sindicato contratou na época, lá atrás, fazendo esse questionamento. Para que são 20 e tantas pessoas que já exerciam essas 20 horas, além das 20 do concurso, e isso está tramitando, tem uma ação discutindo isso para a implantação em definitivo das 40 horas para aquelas pessoas da ação. Tá? Não é uma ação que eu acompanho, mas existe esse questionamento judicial já em trâmite. Michel, e na época do concurso da Espírito Santo, eles só entregaram para nós uma portaria. Não tem termo de posse dizendo quantas horas a gente tem. Mas aí o que vai reger é o edital do concurso, não é nem o tempo de posse. O que regia o edital do concurso? Eu não sei da época, eu não conheço. Então vai valer as 20 horas. O restante seria de acordo com a necessidade. Na época, em 2004, a gente trabalhava até meio-dia, de 11 às 2 da tarde, porque a necessidade era tão grande que a gente trabalhava até meio-dia. Então assim, essa lei foi mudada, passou a ser obrigatório quando cumprisse os 5 anos. Mudou-se de novo a lei e hoje é facultativo. Então, assim, Eu só quero tirar bem a última dúvida, que essa aí nunca ninguém pediu. Essa lei, se foi estabelecida no governo da Renata, não pode ser nunca derrubada, já existe um estudo. Porque só falam que ela criou. Ele não pode criar, o outro prefeito não pode criar mudando, não. Não, o questionamento é correto. A lei pode ser mudada a qualquer momento. Se vier um novo projeto de lei apresentado à Câmara para mudar, seja para voltar, para modificar, para melhorar, pode ser feito. É por isso que eu falei no começo. Falando a mesma coisa, a Renata criou. Essa projeto está com 3 anos, comentando 4, já pode terminar. É por isso que. É justamente por isso. Dona Leila, é justamente por isso que no começo, até antes de vir falar o que me foi solicitado, que eu falei: o sindicato forte é quando vocês participem. Essa lei só foi modificada e piorou a situação de vocês porque vocês deixaram. Se vocês tivessem ido, e assim, eu falo vocês, todos os servidores, não é só vocês que estão aqui, tivessem ido na época para a Câmara, falar com os seus vereadores: ó, isso aí vai nos prejudicar, nós não queremos. Pois é. Então assim, eu vou voltar de novo ao que eu falei no começo. Vocês só vão ser respeitados se vocês mostrarem força. E vocês só vão mostrar força se vocês estiverem presentes nas votações. Não adianta a natividade sozinha ou a diretoria sozinha, não vai mudar a cabeça dos vereadores ou do prefeito que tiver no momento. Vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão ter que comparecer, fazer força e dizer para o vereador de vocês: olha, em outubro nós vamos lembrar de você. O que você vai fazer nessa votação de sexta, de semana que vem, nós estamos aqui para lembrar em outubro. Volto a dizer, esse ano é importante porque é esse ano que o político lembra da gente. E também assim, ó, doutor Michel, mesmo você formando seu vereador, porque ele perdeu, você pode chegar lá, que ele tem força como prefeito, e dizer: olha, você perdeu, mas eu estou bem aqui. Ah, meu vereador perdeu, mas ele está lá também. Não, é isso aí. Se vocês não cobrarem da Câmara, independente de quem for o gestor, pode ser A, B, C, não importa. Eu até falei com a atividade que eu não gosto de falar o nome de quem é o prefeito. Não é isso. Vocês têm que cobrar os direitos de vocês, dos vereadores de vocês, que são eles que vão aprovar as leis. Não é o prefeito. O prefeito vai colocar lá o que ele quer. Se a Câmara disser que não, é não. Vocês têm que cobrar isso aí. Como legalizar? Tem. Ah lá, a gente achou a forma, tem a forma na lei. Basta ele querer fazer, implementar. E ele só vai ter esse querer se vocês cobrarem dele. Ou cobrar da Câmara, enfim, dos vereadores, do prefeito. Cabe a vocês fazerem isso. De que forma vocês vão cobrar é livre. Vocês podem marcar uma reunião com a Câmara, com o prefeito, fazer manifestação em rua, enfim. O direito de cobrar de vocês
É livre. Vocês podem cobrar de forma for. Claro, de forma ordeira, respeitosa, mas enfim. Marcar uma reunião com o presidente da Câmara, marcar uma audiência pública com as autoridades, Câmara e prefeito, marcar uma reunião com o prefeito, ir para a rua, enfim, aí vocês definem aqui de que forma vocês vão fazer essa cobrança. Agora tem que ser feito, porque senão ninguém vai ouvir vocês. Olha, esses vereadores que são candidatos, que vão votar contra nós, lembrar deles no dia. Essa lembrança vocês têm que fazer a eles. Olha, nós iremos lembrar de vocês em outubro. É a única forma de vocês mudar a favor de vocês as leis que estão aí. Do contrário, infelizmente, vocês vão ficar apanhando eternamente. Achou pouco, que não está dizendo aí que vai voltar essa tal de Ana Paula. É a mesma que achou que eu pensei a necessidade de eu tenho minha casa, todo tempo que ela me tirou, recebi R$196. Que ela tirou Um agradecimento. Pessoal, vamos pensar, refletir, porque nós estamos correndo atrás de legalizar o segundo turno, porque existe a necessidade do município, né? Essa necessidade existe. Mas, por exemplo, nós trabalhamos 20 horas, né? E mais 20 de contrato. Esse contrato, alguém aqui assinou esse contrato? Nós recebemos quanto dessas 20 horas? 70%. Certo. É para vocês refletirem sobre isso. Mais alguma coisa? Vamos ouvir aqui o Davi. Quem discute a política de educação do município é o Fórum Municipal de Educação. Ele discute a política, eu, inclusive, fui convidado para organizar a conferência de educação. A nossa fundação é quem indica o presidente do fórum, que é a professora Denise, e o fórum tem poder para discutir essas questões. Então, o sindicato deve chamar o fórum uma grande reunião dos professores e aprovar no fórum essas deliberações, porque o fórum não está sendo chamado, ele existe, tem as representações, é a autoridade do município de discutir educação e ele precisa ser motivado para discutir isso. Então essa é a proposta que chame o Fórum Municipal de Educação e que faça cumprir o Plano Municipal de Educação, porque mesmo que, em último caso, nenhum professor tivesse direito a receber os precatórios, mas só quem tem poder para decidir o que vai fazer com esse dinheiro é o Fórum Municipal de Educação. E nunca o gestor municipal, porque aí ele está passando por cima de um órgão democrático que é o Fórum Municipal de Educação. Alguém mais quer se manifestar? Podemos encerrar? Quem não assinou? Eu agradeço a presença de todos. Espero que nossas reuniões, assembleia, seja dessa forma participativa, conversando, dialogando, certo? Buscando os nossos direitos, mas de maneira legal, sem a baixaria, sem aquele disse que me disse, é o mimimi, é a fofocaria. Vamos esquecer isso. Vamos refletir sobre o que eu disse para vocês. Segundo turno, estamos esperando há quantos anos? 3 anos, só recebemos 70% e não temos nenhum contrato assinado, certo? E em janeiro nós já vamos receber 20 horas. Na última reunião que nós estivemos com ele, eu perguntei, doutor, e o mês de janeiro? Como é que vai ser? Não, vai receber só 20 horas? Claro, minha filha. Vocês estão trabalhando? Reflitam, tá? Eu agradeço a todos pela presença. Uma boa noite a todos. Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.